Era uma época de vastas planícies, onde os ventos sopravam incansavelmente sobre as estepes da Ásia Central, moldando não apenas a paisagem, mas também o curso da história. No coração dessa terra de horizontes intermináveis, nasceu um líder destinado a deixar uma marca indelével na trajetória da humanidade, Gengis Khan. Nascido sob o nome de Temujin, sua infância foi moldada por desafios e adversidades. Órfão cedo, ele foi forçado a aprender a sobreviver nas duras condições das estepes mongóis. Porém, em meio ao caos e à incerteza, uma determinação feroz e um espírito indomável começaram a surgir no jovem Temujin. Este book busca desvendar os mistérios e explorar as façanhas desse notável líder mongol. Desde suas origens humildes até sua ascensão ao poder como Gengis Khan, faremos uma jornada pela história, mergulhando nas campanhas militares audaciosas, nas estratégias políticas e na influência duradoura desse grande império. Ao longo das páginas que se seguem, testemunharemos a unificação das tribos mongóis, as conquistas expansionistas que moldaram um império vasto e diversificado, assim como os legados políticos e culturais que ecoam até os dias atuais. Prepare-se para uma imersão na vida, na lenda e no impacto extraordinário de Gengis Khan, um líder que desafiou os limites do poder e cujo legado continua a fascinar e inspirar os séculos que se seguiram. Na vastidão das estepes da Ásia Central, onde os ventos sopravam livremente e as tribos nômades vagavam em busca de pastagens férteis para seu gado, nasceu um menino destinado a moldar o curso da história. Gengis Khan, cujo nome de nascimento era Temujin, emergiu em um período de tumulto e rivalidades entre as tribos mongóis. As raízes de sua história remontam a um contexto de constante rivalidade e luta pela supremacia entre clãs e tribos. Naquela época, a região estava fragmentada em inúmeros grupos nômades, cada um com seu próprio líder e interesses. As rivalidades eram comuns, e alianças eram feitas e desfeitas ao sabor das circunstâncias. Temujin nasceu em meados do século XII, filho do chefe da tribo mongol. Sua infância foi marcada por tragédias, como a morte de seu pai, quando ele ainda era um jovem. Esse evento desencadeou uma série de dificuldades para Temujin e sua família, sendo abandonados e rejeitados por outros clãs. A vida nas estepes era implacável, exigindo habilidades de sobrevivência desde tenra idade. Temujin desenvolveu uma determinação feroz para superar adversidades. Ele aprendeu a arte da diplomacia e da estratégia, enfrentando desafios para formar alianças e unir os fragmentados clãs mongóis sob uma causa comum, a unificação e fortalecimento das tribos. A sociedade mongol era patriarcal, e a ascensão de um líder exigia não apenas coragem e habilidades de liderança, mas também o reconhecimento e a aceitação das diferentes tribos. Temujin, posteriormente conhecido como Gengis Khan, subiu na hierarquia, conquistando a lealdade de guerreiros destemidos e visionários, unindo as tribos sob sua bandeira. Seu sucesso inicial nas batalhas e sua capacidade de unificar os mongóis foram os primeiros passos em direção à construção do império que viria a dominar vastas extensões do continente asiático. O palco estava montado para a ascensão de um líder destinado a deixar uma marca indelével na história da humanidade. As planícies áridas da Mongólia no século XII eram um cenário de constante rivalidade entre tribos nômades, cada uma lutando por supremacia e recursos escassos. Neste contexto de conflito e competição, um jovem chamado Temujin emergiu como uma figura de destaque. Temujin, nascido em um ambiente de adversidade e incerteza, enfrentou inúmeras dificuldades desde cedo. Após a morte de seu pai quando ainda era criança, sua família foi abandonada por sua tribo e deixada à própria sorte. Essa situação o forçou a aprender rapidamente as artes da sobrevivência nas duras condições da estepe mongol. Com astúcia e determinação, Temujin começou a reunir seguidores entre outras famílias e tribos, estabelecendo alianças estratégicas e conquistando a confiança de guerreiros habilidosos. Seu carisma e habilidades de liderança logo se tornaram evidentes, consolidando sua posição como um líder respeitado e temido. Um marco crucial em sua ascensão foi a criação da Lei Sagrada dos Grandes Juramentos, um código de conduta que promovia a justiça e a unidade entre os clãs. Esta lei não só fortaleceu sua base de apoio, mas também estabeleceu as bases para uma estrutura de governo mais coesa. Temujin, que posteriormente seria conhecido como Gengis Khan, o Senhor Supremo, não se contentou apenas em unificar as tribos mongóis. Ele tinha ambições maiores,
Desejava unificar todas as tribos sob uma única bandeira e criar um império poderoso e duradouro. Utilizando táticas inovadoras de guerra e estratégias militares revolucionárias, Gengis Khan liderou campanhas militares bem-sucedidas, derrotando rivais poderosos e expandindo seu domínio por vastas extensões de território. Sua visão de unidade e sua habilidade de integrar e valorizar diferentes culturas e habilidades contribuíram para o seu sucesso. Com cada vitória, sua reputação como líder invencível crescia, atraindo mais seguidores e aliados para sua causa. Sua ascensão meteórica ao poder foi uma combinação de habilidade militar, carisma pessoal e uma visão ousada para o futuro da Mongólia. Assim, Gengis Khan não apenas conquistou territórios, mas também forjou um legado como um dos maiores líderes da história, cuja ascensão ao poder mudou para sempre o curso da Ásia Central e influenciou o mundo por séculos a seguir. Após consolidar o poder entre as tribos nômades da Mongólia, Gengis Khan, um estrategista brilhante e líder carismático, direcionou suas ambições para além das fronteiras conhecidas. Determinado a estabelecer um império vasto e poderoso, ele lançou uma série de campanhas militares sem precedentes. Gengis Khan não só era um mestre na arte da guerra, mas também inovou em táticas de batalha e estratégias militares. Com um exército ágil e altamente disciplinado, ele começou a conquistar territórios vizinhos. As primeiras vitórias vieram contra tribos rivais e estados pequenos, mas logo suas ambições se voltaram para terras mais distantes. O império começou a tomar forma quando Gengis Khan expandiu seu domínio para a Ásia Central, invadindo e subjugando poderosos impérios como os Khwarezmianos e os Xixia. As campanhas foram marcadas por uma combinação de estratégia militar inteligente, engenhosidade tática e uma disciplina feroz. As conquistas não se limitaram apenas à pilhagem e dominação militar, Gengis Khan também implementou políticas para administrar os territórios conquistados. Sua habilidade em incorporar talentos locais e permitir certa autonomia sob a égide mongol ajudou a estabilizar muitas regiões recém-conquistadas. O alcance do Império Mongol sob Gengis Khan se estendeu desde a Ásia Central até partes da Rússia, China e Oriente Médio. Cidades inteiras caíram diante da expansão implacável do líder mongol, enquanto suas campanhas militares deixaram um rastro de territórios subjugados e uma reputação temida por toda a região. A capacidade de Gengis Khan em unir diversas tribos sob uma bandeira comum, seu foco em meritocracia e sua aplicação estratégica de suas habilidades militares foram fundamentais para a expansão e consolidação do vasto império que se tornou uma potência global na época. Gengis Khan não era apenas um conquistador implacável, mas também um líder visionário e um administrador astuto. Ao estabelecer o vasto Império Mongol, ele desenvolveu uma estrutura política inovadora que desafiou as convenções de seu tempo. Compreendendo a diversidade das terras conquistadas, Gengis Khan implementou um sistema administrativo que permitia a coexistência de diferentes culturas e povos. Ao invés de impor seu idioma e costumes, ele promoveu a tolerância religiosa e étnica, permitindo que funcionários locais continuassem governando suas regiões, desde que prestassem lealdade e tributo ao império. O Império Mongol era dividido em khanatos, regiões lideradas por um khan ou governante local que respondia diretamente a Gengis Khan. Esses líderes tinham autonomia considerável, contanto que mantivessem a paz e pagassem tributos. O sistema de comunicação e administração foi aprimorado com a criação de rotas seguras, conhecidas como a famosa Rota da Seda, facilitando o comércio e a transmissão de mensagens por todo o império. Além disso, Gengis Khan instituiu leis para regulamentar questões como o tratamento de prisioneiros de guerra, a distribuição de recursos e a proteção dos mais fracos na sociedade. Ele valorizava o mérito e a competência, promovendo indivíduos com base em suas habilidades e não apenas em sua linhagem ou status social. Seu legado estendeu-se além das fronteiras do império. As conquistas de Gengis Khan abriram rotas comerciais, facilitaram intercâmbios culturais e contribuíram para o desenvolvimento de uma economia global mais conectada. Sua abordagem administrativa influenciou futuros líderes, e as políticas de tolerância e meritocracia deixaram um legado duradouro, moldando a identidade cultural e política das regiões sob o domínio mongol. Gengis Khan não apenas conquistou territórios, mas deixou um impacto profundo na maneira como os impérios eram governados e como diferentes culturas poderiam interagir e coexistir dentro de um sistema unificado. Gengis Khan, o lendário líder mongol, era uma figura imponente tanto no campo de batalha quanto em sua vida pessoal.
Além de suas habilidades estratégicas e militares, ele também possuía traços de personalidade intrigantes e uma vida familiar que refletia tanto sua cultura quanto sua posição como líder supremo do Império Mongol. Nascido como Temujin, ele cresceu em um ambiente de constante desafio e adversidade. A infância de Genghis Khan foi marcada por perdas e dificuldades, experiências que moldaram sua resiliência e determinação. Sua determinação em unir as tribos nômades da Mongólia era evidente desde jovem, sendo conhecido por sua determinação inabalável e coragem inata. Apesar de sua reputação formidável no campo de batalha, Genghis Khan era também conhecido por sua sagacidade política. Ele compreendia a importância da diplomacia e alianças estratégicas para a manutenção do império. Sua habilidade em conciliar diferentes culturas e crenças dentro de seu vasto domínio era notável, resultando em uma estrutura administrativa flexível que permitia certo grau de autonomia para diferentes regiões e povos. Além de suas habilidades de liderança, Genghis Khan era um homem de família dedicado. Ele tinha várias esposas e era um pai atencioso para seus filhos, preocupando-se com sua educação e preparação para governar futuramente. Sua relação com sua família refletia valores tradicionais mongóis de respeito e lealdade, aspectos fundamentais em sua sociedade. Embora fosse um líder respeitado e temido, Genghis Khan também era conhecido por seu senso de justiça. Ele estabeleceu leis e códigos que visavam manter a ordem e garantir a igualdade perante a lei dentro de seu vasto império. Sua devoção à sua cultura e tradições mongóis era evidente em suas ações e decisões, assim como sua curiosidade em relação a outras culturas que encontrou durante suas conquistas. Genghis Khan foi uma figura complexa, combinando aspectos guerreiros com uma compreensão astuta da política e da cultura. Esses traços de sua personalidade moldaram não apenas sua própria vida, mas também tiveram um impacto duradouro na estrutura do império que ele construiu e nas narrativas históricas que se seguiram. Claro, aqui está um relato narrativo sobre a morte e sucessão de Genghis Khan. As últimas fases da vida de Genghis Khan foram marcadas por conquistas notáveis e desafios inesperados. Após décadas de campanhas militares e expansão do vasto Império Mongol, o grande líder enfrentou seu destino final. No ano de 1227, durante uma campanha militar contra a dinastia Xi Ocidental, Genghis Khan encontrou seu fim inesperado. Enquanto liderava suas tropas em batalha, o líder mongol foi atingido por uma flecha, sofrendo ferimentos graves. Apesar dos melhores esforços de seus médicos e curandeiros, suas lesões eram irreparáveis. Enquanto seu exército continuava as operações militares, Genghis Khan reconheceu que seu tempo na Terra estava chegando ao fim. Reuniu seus filhos e generais para discutir o futuro do império. Expressou seus desejos para a sucessão, enfatizando a importância da unidade entre seus descendentes para manter a coesão do vasto território conquistado. Durante essas reuniões, Genghis Khan compartilhou sua sabedoria e visão para o futuro, instruindo seus filhos sobre os princípios da liderança e a importância de manter as alianças que ele havia estabelecido. Preocupado com a estabilidade do império após sua morte, enfatizou a necessidade de evitar disputas internas entre seus descendentes para manter a força e a integridade do Império Mongol. Após alguns dias, Genghis Khan faleceu, deixando para trás um império vasto e próspero que se estendia por grandes extensões da Ásia. Seu legado como um líder visionário e conquistador ressoaria por séculos, deixando um impacto duradouro na história mundial. Sua morte desencadeou um período de incerteza e rivalidades entre seus filhos e generais, resultando em conflitos e disputas pelo controle do império. No entanto, apesar das divergências iniciais, os sucessores de Genghis Khan, com o tempo, conseguiram preservar a maioria das conquistas e manter a coesão do império por décadas após sua morte. Genghis Khan, com sua visão estratégica e habilidades militares sem precedentes, deixou um legado profundo e duradouro que reverberou através dos séculos, moldando não apenas a Ásia Central, mas também deixando um impacto significativo na história mundial. O império que ele construiu, estendendo-se por vastas extensões de território, não foi apenas uma conquista territorial. Foi um marco na evolução da sociedade e política. As políticas administrativas inovadoras, como a promoção com base no mérito e não na linhagem, foram um precursor do sistema de governança que viria a influenciar diversas civilizações. A rede de rotas comerciais, conhecida como a Rota da Seda, floresceu sob o domínio mongol.
Essa interconexão comercial entre o Oriente e o Ocidente impulsionou o comércio, espalhando conhecimento, cultura e tecnologia. A disseminação de ideias e bens por essa rota teve um impacto duradouro no desenvolvimento global. Além disso, a tolerância religiosa implementada por Genghis Khan foi incomum para sua época. Ele permitiu a liberdade religiosa em seu império, promovendo uma coexistência pacífica entre várias crenças. Esse ambiente de tolerância religiosa foi um fator crucial na integração de diferentes culturas e na propagação de ideias entre civilizações. A influência de Genghis Khan não se limitou apenas ao seu tempo. O legado dos mongóis foi sentido em várias esferas ao longo dos séculos. Estratégias militares utilizadas por ele foram estudadas e adaptadas por líderes militares em diferentes eras. O impacto social, político e econômico do Império Mongol continuou a ser uma fonte de estudo e inspiração para historiadores, sociólogos e estrategistas até os dias atuais. Em resumo, Genghis Khan não foi apenas um conquistador notável, mas um líder visionário cujas políticas e conquistas deixaram uma marca indelével na história global. Seu legado como fundador do Império Mongol transcendeu fronteiras e épocas, influenciando o curso da história mundial de maneiras profundas e multifacetadas. As pegadas de Genghis Khan ressoam através dos séculos, deixando um legado que transcende fronteiras e eras. Sua vida, marcada por bravura, estratégia e visão, moldou não apenas o destino do Império Mongol, mas também influenciou profundamente o curso da história mundial. Ao mergulharmos na jornada desse líder formidável, testemunhamos não apenas um conquistador temível, mas também um visionário que unificou tribos dispersas em uma máquina de guerra imparável. Genghis Khan não só expandiu territórios, mas também implementou sistemas administrativos avançados e tolerância religiosa em um império diverso. Seu legado é complexo, um equilíbrio entre conquista e governança, entre brutalidade e progresso. Os feitos militares de seus exércitos e a extensão de seus domínios são inegavelmente monumentais, porém, sua visão de unidade cultural e liberdade religiosa destaca-se como um exemplo único na história da conquista. A influência de Genghis Khan vai além dos limites geográficos de seu império. Seu impacto na economia, na difusão cultural e até mesmo na tecnologia é perceptível em épocas posteriores. As rotas da seda, sob seu domínio, tornaram-se um intercâmbio de ideias, conhecimento e comércio que conectou civilizações distantes. Mesmo após sua morte, seu império continuou a florescer e evoluir, estabelecendo-se como uma das maiores potências da história. Seu legado persiste não apenas na memória das nações conquistadas, mas na maneira como moldou a geopolítica e influenciou o curso da civilização. Genghis Khan personifica um ícone ambíguo na história, uma força impiedosa de mudança e, ao mesmo tempo, um arquiteto de uma nova ordem mundial. Seu nome ecoa como um símbolo de poder e conquista, mas também como um catalisador de transformação e integração cultural. Ao fecharmos este capítulo da história, é essencial lembrar e entender a complexidade de seu legado. Genghis Khan, com sua vida extraordinária, continua a desafiar as noções convencionais de liderança, expandindo nossa compreensão do que significa deixar uma marca duradoura na história da humanidade. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.